eu e outros colegas chegamos para esse gestor com um problema. E ele era um cara muito duro, assim, tal, assim, meio bonachão, meio duro. E ele falou assim, que lindo esse problema, volta lá, voltem, e depois vocês voltam aqui com esse problema e, no mínimo, 2 possíveis soluções. Olá, jovens, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo uma grande amiga minha, do coração mesmo, Silvia Rodrigues, diretora de riscos, compliance, controles internos da Meta. Obrigado, minha amiga, obrigado mesmo. Carlos, obrigada a você, né? Pô, muito legal estar aqui podendo bater esse papo aqui com você, que a gente já faz há muito tempo, né? Sim. Offline, né? Online agora. Obrigado pelo convite, obrigado à frente também. Imagina. E é engraçado o seguinte, né? Acho que todo profissional, ele sempre tem ali as suas referências, né? Você se tornou, além de uma grande amiga, uma referência minha profissional, no sentido de toda vez que eu estou ali com alguma dúvida ou eu tenho ali uma necessidade de dar uma atualização, é com você que eu quero conversar, porque você abre ali a minha mente, né? Então, você sempre me inspira esse lado de pensar diferente, de pensar de forma bem inovadora. Uau, que honra! Muito obrigada. E até nessa linha eu olhei e falei assim, e esse óculos dela aí, cara? Sim, me conta aí, como é que é? Esse aqui, né, bom, né, gente, agora eu tô na Meta, né, então, Sim. pelo amor de Deus. Então, fui lá, adquiri o meu, esse aqui é o Ray-Ban Meta, para quem não conhece. A gente consegue tirar foto, a gente consegue fazer vídeos, mandar direto pro Instagram, ouvir música, atender telefonema e o som vem direto aqui, né? Então, eu vou até bater uma fotinha de você aqui agora, aqui, ó. Podia fazer uma filmagem, mandar direto lá, mas, assim, apesar de eu estar na Meta, eu não sou tão tecnológica, né? Mas isso aí, né? A gente vai acompanhando. A gente eu estou numa empresa de tecnologia hoje que tem tudo isso que todo mundo vê, né? Sim. Inteligência artificial generativa, blá, 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 blá. E tem compliance, controles internos também, né? Também. E é engraçado que toda vez quando a gente conversa sobre compliance, controles internos, enfim, sempre tem essa remissão exatamente para as estruturas de instituições financeiras, né? Isso, obviamente, ele é muito mais forte nas estruturas nas instituições financeiras, mas ele funciona praticamente em qualquer tipo de empresa, né? Olhando para isso, né? A gente teve ali a oportunidade de se conhecer, trabalhando ali em instituições financeiras, mas como você destacou, né? Hoje você tem ali uma posição diferenciada na Meta, porque do ponto de vista ali do dia a dia faz todo sentido, obviamente até pelo tempo, mas o que hoje uma pessoa de compliance, uma diretora de compliance tem ali, por exemplo, de atuação? Sempre me perguntam isso, eu sempre acho legal, mas não quero falar, quero que você fale em relação à operação em si. Olha, eu acho que tudo começou, na verdade, né, na instituição financeira. Sim. Né? Então, assim, o nível de maturidade que as instituições financeiras hoje têm para gerenciar risco operacional, gerenciar diversos outros tipos de risco e as estruturas de controles internos, essa classificação que a gente fala muito de primeira, segunda e terceira linha de defesa, né? Sim. Eu acho que tudo isso hoje, se outras empresas começam a usar mais todos esses conceitos, foi porque veio, né, da indústria financeira, com certeza, né, até por uma questão regulatória, uma demanda, outros riscos também, né? Mas eu acho que isso começa a se expandir, né, à medida em que qualquer tipo de empresa, né, vê a necessidade dela também de controlar, né, gerenciar um risco de maneira ainda mais um risco de crime financeiro, né? Sim. Porque ele não está só restrito à instituição financeira, né? Na verdade, isso acontece em qualquer lugar, né? Então, assim, com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de noção de apetite de risco, tal, isso deveria ser desenvolvido em qualquer ambiente. Sim, com certeza, né? Então, e é interessante quando você fala que foi tudo desenvolvido ali nas instituições financeiras, e basicamente né? A gente, até quem é de compliance, geralmente todo mundo se conhece pelo fato de que praticamente ou todo mundo ou já trabalhou ou vai trabalhar ali em instituição financeira. A maioria já trabalhou e depois muda ali, às vezes, de segmento, mas o conceito base, o conceito mestre, geralmente vem ali de instituição financeira, que é onde a coisa acontece de forma um pouco mais hard, né? Então, assim, e até de forma bem
bem um pouco mais ali, olhando para o nosso mundo, o que você vê ali da questão de controles internos, né, da importância, da sua amplitude ali de controles internos, eu vou colocar instituições, né, que a gente tem ali, obviamente, tem ali a questão da meta, como você destacou, mas tem ali a indústria financeira também, que pode ser utilizada, mas ela serve ali, o conceito ele serve para tudo quanto é mercado. O que você visualiza ali, até por ser a minha mestre em relação a isso? Olha, eu acho que, assim, o compliance, ele, dando um passinho para trás, e quem já trabalha na área de compliance vai escutar isso, sabe que, com certeza, é dado, né? O compliance, o que ele faz? A gente executa uma determinada legislação, uma regulação, né? Sim. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, porque a gente aprendeu a traduzir o que uma regulação, o que uma legislação está dizendo. Então, é quase... Digamos que nós somos quase os engenheiros, né, da regulação e legislação. Só que o compliance sozinho, né? Então, bom, eu traduzo e eu implemento, eu executo o que está escrito naquela lei, como exatamente que eu vou executar isso, a gente, então, imagina, desenha, implementa e executa. Agora, de nada adianta você simplesmente desenhar controles, né? Se você não conseguir... Eu acho que tem 2 processos muito importantes no meio dos controles. O primeiro se você não conseguir testar os controles, né? E o segundo, se você também não tiver um processo de identificação de problemas e de falhas que, às vezes, a gente identifica, os nossos colegas identificam no dia a dia, né? E a gente, então, desenhar o controle para essas falhas identificadas e continuar testando, monitorando e validando, né? Então, na verdade, isso eu acho que... Esse conceito de controle, mesmo que saia assim da instituição financeira, óbvio, a gente tem, né, por um dever do Banco Central, fazer todo o processo de controles internos, produzir um relatório anual, conectar esse processo junto com o processo de auditoria interna, mesmo que a gente tenha que fazer isso dentro de uma instituição financeira, pensa que a gente consegue traduzir isso, na verdade, até para a nossa vida no dia a dia, né? Claro. Então, por exemplo, se eu contrato, não sei, uma pessoa para limpar a minha casa, invariavelmente, depois que ela sai, eu vou fazer um controle para ver se o serviço, de fato, foi efetivo como eu esperava, né? E daí, realinhar as expectativas, se não foi como esperado, né? Ou trocar, né, aquele controle, né, se não foi esperado. Então, eu acho que isso é um conceito que a gente... Na verdade, ele já existe na vida, né? Então, a gente traz de uma forma estruturada para a instituição financeira e acho que a gente leva de uma forma, assim... talvez não precise ser tão estruturado como na instituição financeira, mas a gente leva para qualquer outro ambiente, né, para você ter efetividade no seu trabalho. Eu acho que isso é, assim... Quando as pessoas falam de controles internos, falam, controles internos é meio chato, tem que ficar fazendo teste, não sei o quê. Não é, né? Pensa isso, controles internos é para a sua vida, né? Desde a sua casa até qualquer ambiente, qualquer indústria que você for trabalhar. Eu acho que isso que você mensura a sua capacidade, né, de controlar os riscos do trabalho. E assim, eu vejo no dia a dia, até muito depois, até eu acho que quando a gente se conheceu lá atrás... não sei se eu não acho que seja algo particular meu, não acho que seja um unicórnio nisso. Eu acho que o verdadeiro compliance, ele tem essa visão. Alguns chamam de o compliance pro negócio, né? Eu já acho que não é. Eu acho que, assim, se o compliance não entender o negócio, vai virar aquela situação de ele só falar não. Né? Então, se eu tenho ali uma necessidade, por exemplo, de aumentar as receitas, eu tenho que ver como né, responsável por compliance, consigo contribuir para isso. Né? Eu ter ali uma área de vendas que vai conseguir vender, e eu só falar não, cara, para mim a gente já não está falando do mesmo mindset e aí eu tenho que repensar se eu quero continuar ou não quero continuar. Né? Então, eu, em vários momentos, já fui confundido ali com comercial, várias vezes eu já fui confundido com uma série de coisas. Por quê? Porque é isso que você destacou. Eu quero entender o que está acontecendo. Como que eu vou implementar um controle se eu não entender exatamente o fluxo completo do processo? E para eu entender o fluxo completo do processo, eu vou ter que olhar várias caixinhas antes e várias caixinhas depois. E esse simples entendimento, o que para mim, né, enfim, eu não sei se é porque eu comecei na área de processos, isso para mim é meio que razoável de pensar que seja algo lógico, na maioria das vezes não é. Né? Então, na maioria das vezes, você tem ali
uma venda que não é pensada, talvez 100% ali na área regulatória, ou um regulatório que é tão trancado que você trava ali a questão das operações ali de vendas, né? E aí, naturalmente, esse papel de estar conversando sempre, né? E aí a gente, obviamente, às vezes tem a necessidade de conversar ou com um cliente, ou com um parceiro, ou com um órgão regulador. Isso acaba nos permitindo ali esse senso de comunicação que parece que você é uma pessoa da área comercial quando você tem que conversar com o parceiro e explicar os motivos, né? Então, até nessa sua linha que eu concordo, que é olhar ali a questão do controle, de ver, até no seu exemplo, poxa, se a pessoa não limpou legal a casa, antes de eu ir lá, e às vezes talvez ir lá e demitir ela, chamar ela, conversar, perguntar para ela, falar para ela aquilo que, por exemplo, para você é importante, aquilo que você está vendo. Então, de certa forma, é o papel de conformidade, né? Exatamente. Então, é bem Exatamente. isso que eu vejo no dia a dia, né? Enfim, então, ele está presente, como você destacou, no nosso dia a dia, né? Enfim, eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, né? Eu lido muito com compliance como um lado de dia a dia, algo que tem que fazer parte da minha vida como um todo, né? Não que eu saia de lá e fico pensando em trabalho, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Você é meio assim, também. Ou eu que sou meio local mesmo? Também. E sabe que é uma coisa assim, muito interessante? Que a gente cria controles na vida, em todos os aspectos da nossa vida, né, para minimizar riscos, como a gente cria dentro de uma instituição financeira ou não, né? E aí é um ponto bem importante que você falou, assim, não tem como a gente construir controle se a gente não conhece o produto. Na verdade, eu acho que as pessoas fazem naturalmente uma avaliação de risco. Sim. Né? Mas é óbvio, a gente faz na nossa vida avaliação desse risco. Claro. Pô, eu vou comprar esse imóvel aqui. Mas não sei, eu vou ter que desembolsar aqui, não sei. A gente faz uma avaliação em tudo que a gente vai fazer na vida. É óbvio que no contexto regulatório, por exemplo, e aí pegando um pouquinho do que você falou, assim, a gente fica um pouco mais engessado, Sim. Claro, porque existe uma expectativa do regulador, né? Claro. Então, o regulador, ele traz ali como você deveria fazer essa avaliação de risco, o que é esperado. E, no fim das contas, quando você tem uma regulação que te diz exatamente o que você tem que fazer, você acaba, claro, fazendo um check the box, né? Claro. Mas sem uma avaliação de risco decente, você não constrói controles decentes, né? É fato. Então, se no regulatório acaba, assim, ficando... Mas sabe, tem uma coisa, assim, bem interessante que eu estou lembrando aqui também, que... eu tenho vários colegas de mercado que fizeram avaliação de risco para as suas empresas e, em determinado momento, por exemplo, o Banco Central não exatamente... Não é que não aceitou a avaliação, né? Mas não exatamente concordou com alguns aspectos daquela avaliação do risco, né? Da análise do risco. Então, eu acho interessante para você ver que, assim... eu conheço o produto, Sim. Eu conheço o negócio, eu faço uma avaliação de risco, mas pode vir uma pessoa externa e falar assim, não concordo. Na verdade, eu vejo aqui muito mais risco ou muito menos risco, né? Claro. Que seja. E aí você tem que redesenhar, repensar a sua estratégia ou, na verdade, quando a gente faz uma avaliação de risco assim do ponto de vista regulatório, eu acho que a gente tem que ser muito fundamentado. Exatamente, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. Tem que ser tudo muito fundamentado, né? Agora, isso não quer dizer que, mesmo que você tenha que fazer alguma coisa super seguindo o Banco Central e fazendo um check the box em tudo que ele exige, que você não tem um espaço para conversar com o regulador. Claro. Isso já aconteceu comigo várias vezes, inclusive estando na Meta, né, produtos de pagamento que a gente tem na Meta, para falar para eles, olha, mas não sei, esse pedaço dessa regulação aqui, talvez ele não converse exatamente, inteiramente com o modelo de negócio que foi desenhado, né? Vamos trocar uma ideia. E é muito legal, né? Porque eles estão abertos, já teve Sim. feedback, assim, não... você tem razão, acho que esse questionário não se aplica exatamente, né, ao seu modelo de negócio, está uma coisa muito genérica. Então, a avaliação de risco, eu acho que a gente também não pode fazer sozinho, né? No nosso Sim. contexto, óbvio. A gente não faz sozinho, a gente precisa de inputs de várias áreas para entender como eles também veem, percebem o risco, né? E desse trabalho, assim, que tem que ser a base de tudo em termos de controle,
é que a gente consegue desenhar controles que muito provavelmente vão ser, de fato, eficientes para controlar o risco. E aí a gente não fica sendo aquela pessoa... não, é o contrário de pró-negócio. Qual que é mesmo? Ou a pessoa que só quer matar o negócio? Eu não estou lembrando agora Em geral, me chamam de compliance, né? Quando é nessa situação. Não, aí, né? mas tem uma outra expressãozinha também que eu não estou lembrando agora. Mas, em vez da gente passar essa impressão, a gente melhora essa conexão de dizer, não, eu ouvi todo mundo entende que tem riscos, né? E agora sim eu vou pensar os controles. E aí acho que a gente passa mais essa impressão de tipo, não, eu estou ajudando o negócio, né? Que é o objetivo nosso. E não deixando de... bloqueando, né? Claro. A equipe de fazer negócios. Você tem... Eu toda vez que eu tenho ali o contato com algum... ou novo funcionário, quem está começando a trabalhar comigo, eu sempre destaco, na mesma linha que você está falando, o poder da comunicação, né? E quando eu destaco o poder da comunicação, é o poder da argumentação, que em regra não é 100% verdade, mas em regra, quem trabalha ali na estrutura de compliance, ela tem mais embasamentos até regulatórios. Então, ela acaba tendo o regulatório ajudando ela para embasar, né? Então, a partir deste embasamento, e você tem ali o contato dia a dia com a operação, né, que são ali as áreas de back-office, todas as áreas da empresa, você consegue ter essa visão mais completa da empresa antes de você falar sim ou não, né? Eu tenho uma visão bem crítica em relação ali à questão do de-risking, né? Que às vezes é muito mais fácil, obviamente, falar não, mas, cara, aí não preciso trabalhar, né? É só falar não tem gestão de risco se você não tiver risco, né? Claro. Então, assim, é umas coisinhas meio besta, mas para mim parece que é o dia a dia, né? É como que eu lido com aquilo, como que eu mitigo riscos, né? Então, assim, não são palavras que eu inventei, são palavras que são usadas porque há uma aplicabilidade no dia a dia, né? Enfim, então, eu acho que essa que tem que ser a visão. Para você, como que você faz, como você desenha, como que você pensa na criação dos controles, né? O que você utiliza como base para a criação de cada controle, seja a criação, a exclusão, a alteração, enfim, como que para você, assim, profissional, acontece isso? Você mencionou uma coisa super interessante, que é assim, a gente tem até o suporte regulatório para dizer para a operação na empresa e falar assim, não, você precisa construir esse controle porque está escrito em algum lugar, né? Mas o que é muito interessante é que, assim, eu sempre falo, assim, quando eu tenho o crachá do regulatório, tipo assim, faça, né? Porque tá mandando aqui, você nem precisa ter argumentos, digamos assim. Né? Por outro lado, quando você quer mitigar riscos num ambiente não regulado, e que também é importante, né? Você já não tem mais essa carteirada, né? Já não consegue dar essa carteirada aí. E aí vem o processo que não deixa de ser importante também quando você tem a carteirada, que é isso que eu falei anteriormente. A análise do risco, você conseguir juntar todas as características que podem levar a esse risco. Muitas vezes tem risco reputacional. Sim. Aliás, risco reputacional é uma coisa que... Compliance também adora falar de risco reputacional, sim, né? Mas ele é intangível. Então, às vezes, para o risco reputacional, a gente precisa também tentar trazer um pouco de tangibilidade, né? E você tem outros riscos, você tem o risco político, você tem o risco financeiro, de perdas, você tem um risco de... e daí também junto com o reputacional, do seu produto ser usado para lavar dinheiro, por exemplo, ou para fraudes financeiras, tal. Eu acho que, no meu dia a dia, esse é um processo importante. Você conseguir listar todos esses riscos, argumentar, né? E aí, fazendo um ganchinho, assim, depois eu já volto como é que eu termino ele, mas hoje em dia a gente tem uma coisa super importante, que são os dados. Claro. Né? Então, ter alguém na sua empresa operacional que consiga te fornecer dados, sim, os dados podem ser seus grandes argumentos, né, para você conseguir avaliar o risco. Então, acho que isso é super importante, os profissionais de compliance aprenderem a analisar dados. Por final, quando você termina essa avaliação de risco, né, assim, lá no meu caso, no nosso caso, com a minha equipe,
a forma como a gente... Óbvio, existe uma metodologia de construir o controle para ficar também um padrão, né? Porque qualquer pessoa da empresa pode identificar um risco e querer construir um controle. Então, existe uma metodologia, tem um padrão, como é que eu faço? Qual é o design do controle? Sim. Qual é a linguagem padrão? Qual é a linguagem de ação daquele controle, né? Exatamente, como é que eu executo, de fato, o controle. E, por fim, né, todo o processo também de monitorar o controle, validar o controle e testar, né? Então, acho que, se for para resumir, né, é meio assim, você faz toda a sua listagem do que pode ser o risco, depois você escolhe a sua metodologia, escreve o controle de uma forma padrão, de uma forma não que só fique lá como se fosse uma frase solta, né? Sim. E deixa bem claro como é que você vai executar aquele controle e com que frequência depois ele vai ser monitorado, testado e validado. Assim, eu vejo, obviamente, que a minha estrutura, eu sempre vou defender ela com unhas e dentes, né, estrutura de compliance, mas cada vez mais, pelo menos quando eu converso com meus colegas, né, de mercado, você tem ali, né, o compliance que é super entendedor do negócio do ponto de vista do produto, né? Você tem compliances assim que são extremamente ninjas mesmos ali em base de dados, SQL. Eu falo, caraca, né? A gente teve que aprender a mexer em base de dados, a retirar informações de bancos de dados, até para utilizar ali como, às vezes, prova do próprio controle, né? Fazer ali uma prova de conceito. Enfim, então, você também tem isso. Você tem compliance que faz podcast, você tem de tudo. Então, a estrutura de compliance, ela dentro de uma empresa, ela é extremamente importante até pela essa polivalência que tem o profissional, né? Ele vai ter que entender end-to-end, né? Parece estranho, mas só ele ali com a informação na mão, só ele ali entendendo tudo isso, que ele, de certa forma, vai acabar acontecendo. Isso que você falou, às vezes o cara vai lá e cria lá um controle que às vezes não precisa, ou que aquele controle vai gerar um risco muito maior do que, às vezes, aquilo que ele queria mitigar está mitigando, né? Te expõe a algumas situações que você não estava nem sabendo, porque não foi você que implementou aquele controle, né? Então, eu vejo que essa comunicação da estrutura de compliance, né? Eu sou um cara que né, a gente trabalha ali num ambiente meio open space. Eu falo, cara, é open space que é para você levantar da cadeira, vai lá, conversa, enfim, tem essa proximidade, queira entender, né? Eu vejo muito quem está começando na carreira. Eu falo, cara, assim, legal, se você entender de leis é excelente, acaba facilitando bastante. Se você se permitir entender também, já acaba ajudando. Mas se você não tiver um fornato de você querer entender a operação, de querer sentar do lado do seu colega, ver o que ele faz e ter um olhar muito, obviamente, às vezes de como eu controlo, mas às vezes até como eu facilito a vida dele. Né? Porque, com certeza, de tanto mapear áreas, mapear essas coisas, compliance acaba, às vezes, identificando que alguma outra área tem uma solução para uma área X que facilita a vida dela. Né? Então, o papel ali de compliance nessas estruturas, né? Eu falo compliance, mas compliance, controles internos, sim, enfim, claro. tá tudo ali no bolo. Né? Ela se mostra cada vez mais estratégica para o negócio. Né? Então, é algo fundamental. Como que você vê a contribuição dessas estruturas, né, principalmente ali para fraude e lavagem de dinheiro? Como que você vê a participação, né, dessas estruturas? Né? Aí eu vou voltar um pouquinho... Voltar não, vou falar um pouquinho daquela parte mais acadêmica do negócio. Né? A gente não... É engraçado, né? Porque aí lavagem de dinheiro e fraude tem duas coisas interessantes. Porque o compliance de prevenção à lavagem de dinheiro sempre foi muito claro que é considerado segunda linha de defesa. Né? Sim. Do ponto de vista de fraude, no geral, ele faz parte do produto em si, né? Da estruturação do produto. Então, você pega empresas em que a área de fraude ela é primeira linha de defesa mesmo, né? Porque ela constrói o controle e vai embedded, né? Sei lá, já dentro do próprio produto. Claro. Mas isso não exclui que você tenha também uma segunda linha de defesa, né? Que olhe se aqueles controles que foram implementados pela primeira, de fato, funcionem, né? Sim. Então, como eu vejo, e eu sei que fraude e prevenção à lavagem de dinheiro em muitas instituições, a verdade é que na maioria, estão completamente separados, talvez por conta disso, né? Sim. Porque é sempre um mais visto como primeira linha, o outro visto como segunda linha,
mas existe um trabalho para ser feito, né? De segunda linha em cima dessa primeira linha, né? E aí, falando também em controle, Carlos, assim, da gente lembrar que a segunda linha, no geral, a gente não escreve, assim, não escreve, a gente não coloca controle especificamente, a gente não é responsável pelos controles, tá aí a melhor palavra, né? Os controles, eles são, no geral, executados sempre pela primeira linha. Então, acho que isso também fica, assim, naquele negócio de fraude. Fraude atua mais rápido, né, que lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, a gente aplica um pouco mais de inteligência ali naquilo, né? Fraude tem que ser mais rápido, mais ágil, né? Então, nesse aspecto, como primeira linha e segunda linha, fica assim, eu posso te ajudar, né? A segunda linha pode te ajudar a pensar em controles, mas não esquecer que a responsabilidade de executar os controles é da primeira linha e a segunda linha a gente acaba testando, recomendando. Então, controles internos, por isso que é tudo no mesmo bolo ali de compliance, né? Porque também é segunda linha de defesa, né? Testando, olhando, arrumando, corrigindo o caminho, né? Para quando vier a terceira linha de defesa, já ter uma coisa mais estruturada, né? Sim. Então, é assim que eu vejo como que lavagem de dinheiro e fraude operam assim dentro das empresas. Eu sei que tem muitos que têm uma expectativa que operem muito mais junto, né? E, então, eu acho que uma forma de operar mais junto é colocar também a fraude dentro de uma segunda linha de defesa, né? Mas não tirar essa agilidade que, como primeira linha de defesa, ele precisa ter, né? Que daí já é diferente da atuação da prevenção à lavagem de dinheiro. Sim, né? Falando aí, você conceituou de forma bem clara. Adoro falar com você, até porque você transmite, às vezes, pensamentos meus que eu não consigo traduzir em palavras e você faz isso com uma maestria incrível, né? Falamos ali da primeira linha de defesa, falamos ali da questão da segunda linha de defesa, né? Até do papel estratégico de cada uma delas. Terceira linha de defesa, em geral, ninguém curte muito, que é a parte ali voltada mais para a auditoria, né? Enfim, como que para você, assim, através da sua experiência, você vê aí a implementação disso, enfim, como que tem que funcionar ali no dia a dia, uma visão meio global mesmo da terceira linha? É impressionante mesmo, né? Mas como as pessoas têm medo, né? De auditoria interna, auditoria externa, terceira linha, meu Deus do céu. Por um lado, eu entendo. Claro. Eu entendo porque isso quer dizer que se a terceira linha ela encontra muitos problemas, quer dizer que a sua segunda ela não está exatamente tão bem estruturada. Sim. Que é o problema de você recomendar controles, desenhar controles, mas não testar, não monitorar, não validar a efetividade daquele controle, né? Sim. Então, de certo lado eu entendo, porque, tipo assim, como que eu... Ai, meu Deus, não deu certo esse meu trabalho, botei um tempão, ainda acharam um negocinho lá para falar mal do meu trabalho, né? Por outro lado, eu, na verdade, sempre tive uma postura muito aberta, porque, assim, eu não estou exatamente ali para defender o meu trabalho. Claro. Né? Eu estou ali para proteger a empresa. Sim. Certo? Então, acho que a gente precisa dessa visão também mais ampla para enxergar a auditoria terceira linha como, assim, se ela for num negócio mais meticuloso, tudo bem, gente, nós todos estamos aqui, primeira, segunda e terceira linha, para defender essa empresa, proteger essa empresa que nós estamos trabalhando agora, né? Então, eu acho que mudando essa postura, essa comunicação entre as linhas de defesa, até esse trabalho, às vezes, que a auditoria interna pode fazer de catch no detalhe, vai mudar. Claro. Né? Porque ela entende melhor, né, assim, dentro dessa comunicação, o fluxo, né, do que vai da primeira para a segunda para a terceira linha. E, assim, voltando para o ambiente bem regulado, né, do Banco Central, por exemplo, existe uma expectativa muito grande que a segunda linha de controles internos ela informe o trabalho de auditoria interna, né? Sim. Então, na verdade, essa segunda linha de controles internos é que vai dizer, que vai ajudar a auditoria a fazer a avaliação de risco dela. Claro.
né? Onde é exatamente que teve mais problemas, que os controles conseguiram mensurar, medir, não teve eficácia no controle e tal, para que a auditoria também não saia testando absolutamente tudo, né? Mas testar, sim, conseguir também, falando em eficiência do próprio trabalho, né? Focar naquilo que a segunda linha já entendeu que era maior risco, né? E aí eu acho que esse fluxo que melhora total a comunicação entre as duas e talvez as pessoas consigam tirar um pouco esse pé de tipo, putz, que medo, a auditoria interna vem aqui falar mal, né, de mim, do meu trabalho, né? E é engraçado que, assim, eu acho que eu, às vezes, tenho alguns problemas aí com a modernidade que são até estranhos, né? Até ligo para algum amigo e falo, cara, você tem esse problema aí? Eu falo, não, tem esse problema aqui não. Outros falam que tem, né? Às vezes, a questão ali, por exemplo, seja ali do home office, ou seja ali, às vezes, até no modelo presencial, não importa ali o modelo, ele acaba meio que, às vezes, aproximando demais ali as pessoas ou, às vezes, até distanciando, né? E, às vezes, eu vejo ali que a estrutura, às vezes, ela fica com... eu sou tão amigo da Silvia e eu identifiquei ali um problema na área da Silvia, mas é a Silvia, então, cara, esse é o papel. Você falou uma coisa que é verdade, esse é o papel, né? Eu feliz ou infelizmente, né? Para mim, eu sempre vou trabalhar como feliz, eu desempenho dentro da empresa um papel, né? Claro. Cara, você quer ser meu amigo, vai lá em casa lá, vamos fazer alguma coisa juntos, enfim, mas assim, as coisas não podem se confundir. E às vezes você vê essa questão de querer passar um pano para... mas aí vai ficar ruim. Não, mas você tem que falar, né? É exatamente através desse conhecimento que a empresa vai conseguir melhorar a questão dos controles. Porque se ela não conseguir melhorar a questão dos controles, aí sim todo mundo vai ter um problema, né? Sim, principalmente claro. se tiver um apontamento de órgão regulador. Mas de não ter essa... não ficar com esse, eu chamo de mimimi, de fazer o próprio trabalho, né? De as estruturas que precisam ou necessitam fazer eventuais apontamentos, fazerem eventuais apontamentos, né? Ou seja, cada um dentro do seu quadrado nunca vai dar um problema, né? Se houver ali o conhecimento geral de qual é a função de cada um, nunca vai dar um problema, né? Agora, obviamente, que se você falar, putz, não vou falar, não vou escrever, cara, aí ninguém fica sabendo, né? É um negócio meio incrível, né? Exatamente. Lá na minha empresa tem... como se fosse uma parte da visão, né? Tem sempre assim... a gente sempre, quando está conversando, os colegas falando de riscos, tal, e de vou implementar isso, ou para quem que eu vou pedir aquilo, ou não vou pedir para ninguém, vou fazer eu mesma, porque senão vai demorar. Não sei, né? Alguma coisa assim. Tem uma visão que está na cabeça de todo mundo, que é primeiro a meta, primeiro a empresa, depois o meu colega, depois eu, né? Então, se eu tiver que defender e trabalhar por alguém, primeiro é a empresa. Claro. Depois é o meu colega, para não prejudicá-lo, etc. E depois eu, né? Eu acho sensacional, porque, de fato, é isso, né? Primeiro... E a gente fala, não, primeiro eu. Não, primeiro você na sua vida, na sua vida pessoal, tá óbvio, sua família em primeiro lugar. Mas se você estiver fazendo um trabalho para aquela empresa, né? Se você vai identificar risco e controle para aquela empresa, primeiro a empresa. Depois o seu colega é isso, então você não vai passar pano, porque primeiro é a empresa, né? Depois o seu colega, se você também não quer prejudicá-lo, mas se você for prejudicá-lo e prejudicar a empresa, você precisa repensar no que você vai fazer, né? E por último você mesmo, assim. Eu acho muito legal que eu aplico, né? Eu apliquei isso também, esse conceito na minha vida, né? Claro. Bom, se aqui na empresa é isso, na minha casa é isso, né? Primeiro é minha filha, primeiro é minha família, depois eu, depois o meu trabalho, né? Sim. Ou primeiro eu, né, também, porque eu preciso cuidar de mim, né? Depois a minha família, não sei o quê, e depois o meu trabalho, né? Sim. Então, a gente inverte os papéis, mas aí fica muito claro, né? Eu acho que essa palavra, esse slogan que foi criado dentro da empresa é para trazer também um pouco dessa maturidade, né? Eu acho que dessa maturidade de entender que ali é o seu trabalho, é o seu papel. Eu acho que nós, como compliance, então, mais ainda, a gente precisa ter essa maturidade, de aprender a separar as coisas, né? Sim. Mas é isso mesmo. Eu acho que controle aqui, controle ali, na vida, no trabalho. Sim. E vamos Deixa eu fazer uma pergunta aqui, enfim, né? Como que você está vendo, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que tem ali a nossa idade, né? E é estranho que a nossa idade se entende muito fácil, né? Muito tranquilo ali o bate-papo, flui bastante, né? A gente, acho que, não sei se veio da mesma escola, do ponto de vista de era, de época, então a gente entende e a coisa flui bastante, né? Como que você vem observando
a nova geração, principalmente essa nova geração que está entrando nessas estruturas voltadas ali para controles internos, compliance, enfim, que é uma mentalidade, às vezes, um pouco mais diferente, né? Não vou falar que é pior, que é melhor, não é essa a ideia, mas diferente em relação à atuação, principalmente essa atuação da necessidade de ter ali um posicionamento, às vezes, profissional, e, né, sendo, às vezes, uma geração que tem esse lado todo mundo amigo, mas chega, às vezes, nessa hora, nós vamos ter que falar do probleminha. Claro, né? Então, não tem jeito. Como que você está vendo isso? Já vou pedir uma consultoria aqui online. Isso é interessantíssimo, né? Você sabe, Carlos, eu venho observando e eu não sei se eu era muito diferente lá atrás desse jovem, né? Do medo de se posicionar, né? Do medo de se expor, de criar conflitos, né? Eu acho que tem gente que naturalmente já vem com isso, né? Tem. Eu não vim com isso. Eu vou te falar que lá atrás, eu queria ser diplomata, tal. Sim. Então, na minha vida, desde adolescente, então, na minha vida era tipo assim, eu tenho que ser a pessoa mais diplomática possível, Sim. né? Então, eu acho que eu não era muito diferente, porque tentava, de qualquer forma, trazer essa diplomacia, evitar conflitos, lá. Mas, assim, eu vejo que eles podem chegar desse jeito, sabe? Eu vejo que muitos chegam desse jeito, óbvio. Os que se interessam para trabalhar em compliance de uma forma, assim... outra coisa que é muito interessante é porque não tem uma faculdade de compliance, não tem, né? Então, assim, a pessoa que vai trabalhar em compliance, ela já entendeu o que é. E ela já vai tentando pegar, mais ou menos, aquele mindset ali, né? De como é que é. Eu acho que, na nossa área, a gente tem essa boa característica, digamos assim, né? Porque a pessoa... não é qualquer coisa. Aliás, ela é formada em qualquer coisa, né? Essa é outra riqueza também Sim. da nossa área, né? Você pode ser absolutamente qualquer coisa. Mas eu acho que esse ponto de se posicionar, de pegar o conflito para você vai resolver, não é que você vai botar o conflito debaixo do tapete, né? Eu acho que isso vem muito com a maturidade, né? Mas eu acho que isso também vem principalmente de nós que já somos outra geração. Sim. Ensiná-los, os mais jovens, principalmente do ponto de vista de comunicação. Né? Porque eu acho que os jovens, e aí é uma pena, eles não são tão bons em comunicação, talvez pelo uso excessivo de tecnologias, celulares, né? Você vê até nas escolas, agora que as escolas começam a proibir os celulares, ou seja, agora as escolas vão ter recreio de novo, né? As crianças conversando, brincando, resolvendo conflitos, em vez de estar cada um sentado no seu celular, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha um movimento aí que vai tentar combater isso que a gente está vendo, do jovem que é muito assim e não consegue se posicionar e não consegue resolver conflito, porque é um problema de comunicação, né? Talvez os nossos filhos, né, que são pequenininhos, eles já cresçam num ambiente melhor do que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora. Por outro lado, nós que enxergamos que isso veio com a maturidade, a gente precisa, em posição de gestores, aliás, identificar pessoas que, de fato, querem ser gestoras de pessoas, querem ajudar essas pessoas a, de repente, alcançar esse grau de maturidade de comunicação antes, né? E isso eu acho fundamental. Eu acho que, hoje em dia, as empresas também colocam muitos gestores que, na verdade, não estão preparados ou não têm nenhuma característica para gerir outras pessoas, né? Sim, verdade. E com essa geração mais jovem, com essa dificuldade que eles veem de comunicação, cada vez mais a gente tem que se ligar que, para eles evoluírem, né, até profissionalmente na carreira e talvez pessoalmente, resiliência, etc., aprender a resolver conflitos, gerenciar conflitos, etc., a gente precisa ter melhores gestores e numa posição de mentores, né, que tenham tempo, não só para executar e corrigir trabalho, mas que tenha tempo para ser um mentor, um coach, né, assim, para ajudar essa pessoa a evoluir, comunicar, se desenvolver. E é bem isso mesmo, porque eu vejo que, assim, o senso, às vezes,
como eu vou colocar, de posicionamento do jovem, ele é muito forte, principalmente na internet, né? Dentro, às vezes, da empresa, eu vejo que esse senso de posicionamento da internet vira um senso de posicionamento através ali, por exemplo, sei lá, no e-mail, né? Eu consegui ir lá e falar que está errado, né? Isso é um negócio que acaba eu fico meio nervoso, chateado, puto, né? Na verdade, porque, cara, apontar o problema é muito fácil, entendeu? É muito fácil, entendeu? Mas, assim, desce aqui e me ajuda a resolver, né? Quer me ver, assim, chateado, às vezes a pessoa, ela acha que ela está me fazendo um puta favor, jogando na minha cara... O problema na sua cara. O problema, entendeu? E eu falo, legal, show, entendi tudo. E a solução? Não, tem que ver. Cara, mas quem vai ver é a gente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, esse senso de ter esse posicionamento, às vezes, não, eu me posicionei, eu tenho que ir lá, tenho que me posicionar. Esse não é assim, óbvio. Quando eu digo posicionamento, eu acho legal quando há uma análise e identificação de um problema, desde que ele venha acompanhado da solução. Porque só ir lá e falar problema, cara, assim, acaba jogando mais trabalho para mim, porque eu vou ter que parar e resolver o problema, né? Eu tive um gestor, acho que foi... Não era exatamente um gestor, né? Porque foi no serviço público, meu primeiro trabalho, de fato, na área, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, tal, nesse contexto, que foi no Ministério da Justiça. Desculpa. E aí, lá no Ministério da Justiça, não tem, assim, você tem gestores, mas como é todo mundo, né, funcionário público ali, mas eu não me esqueço até hoje. Isso foi em 2006, eu acho, né? Eu e outros colegas chegamos para esse gestor com um problema. E ele era um cara muito duro, assim, tal, assim, meio bonachão, meio duro. E ele falou assim, que lindo esse problema, volta lá, voltem, e depois vocês voltam aqui com esse problema e, no mínimo, 2 possíveis soluções. Sim. Eu nunca esqueci isso na minha vida. E eu repeti, quer dizer, eu levei isso para a vida, ou seja, com todos os gestores que eu tive, eu nunca levei só o problema, levei com, no mínimo, 2 soluções. Sim. E até hoje eu falo, né, a partir do momento em que eu virei gestora, eu falo para a minha equipe, eu falo assim, não esqueçam, hein, gente, você vai trazer um problema só com, no mínimo, 2 soluções junto, né? Sim. Então, acho que é essa forma, assim, da gente ir fazendo... trazendo o que a gente aprendeu, né, lá atrás, o que foi virando maturidade para eles, né, também, assim, Sim, ensinando os jovens. Porque aí, para mim, é o verdadeiro senso de, por exemplo, posicionamento, né? Identificar a questão, né? Se você olhar lá, por exemplo, metodologias da administração de empresa, quando você fala lá um PDCA da vida, enfim, não importa qual metodologia que você está utilizando, é legal, identificar o problema é uma etapa, né, vamos dizer assim, de um todo, né? Existe a outra no sentido da gente resolver ali a questão da situação, como a gente também destacou aqui durante todo o cast, a mensuração depois dos resultados, né? Porque às vezes a gente vai tentar fazer uma solução e dá errado, né? E rever, né? Sempre ter esse ciclo meio que olhar. Não só ir lá e ter uma opinião formada e se falar porque é, né? Isso aí é porque é coisa de criança, né? Então, exatamente. Assim, o adulto resolve, né? Pelo amor de Deus, né? Adulto resolve o problema. Então, eu sou muito ferrenho em relação a isso, de também ali no meu time tentar, né, incutir essa mentalidade de trazer ali a questão ali também da solução, de estar próximo, né? Às vezes até tentar ajudar ali na criação da solução. Claro. Mas, cara, não olhar só para o problema, né? Sim. Ainda bem que, imagina, por exemplo, se uma empresa se tivesse 100% tudo ok, não precisaria da área de compliance. É uma coisa muito simples, entendeu? Para que você vai precisar de uma área que vai olhar se está tudo correto, sendo que está tudo correto? Então, às vezes, para mim, é meio que um senso normal de vida, né? Exatamente. Então, para mim, é um negócio bem interessante mesmo. Você aceitar a crítica também. Sim. E tem uma outra coisa interessante, Carlos, aí. Tudo bem, você vai me trazer o problema, o risco, né? Já que a gente está falando de risco e controle e tal. Você vai me trazer o problema, o risco, no mínimo 2 soluções. Mas com a maturidade também é uma coisa legal, assim, para dar uma dica para eles, é assim, você também não é obrigado a saber tudo, né? Então, também é legal ter a humildade de dizer, eu acho que tem esse risco, mas eu não estou conseguindo pensar em soluções. Você me ajuda? Claro, isso. Ou concordo. Com quem que eu preciso falar, né? Qual é
quais são as outras áreas da empresa, outros colegas, outras pessoas que podem me ajudar a pensar nessa solução, né? Sim. Porque a gente também não tem resposta para tudo, né? Não, A gente também pode dar um tempinho que eu preciso pensar, né? Sim, não, e é engraçado. Eu ali no início da minha carreira, eu tinha um chefe que ele tinha um comportamento que eu adorava, que ele pedia opinião, né? Às vezes a gente tinha a identificação ali, às vezes, de um problema, e ele olhava ali para os diretos e perguntava, né, qual que era a opinião para resolver ali o problema, né? E aí eu lembro que teve uma época ali que eu estava perdendo todas, né? Os meus colegas estavam dando né? Eles estavam ouvindo. Todo mundo tinha uma opinião para dar. Não, assim, todo mundo, a ideia era, a gente tem um problema, qual vai ser a solução, né? E cada um aplicava ali a argumentação em si. E eu ali, até bem início de carreira, eu ficava chateado, que eu falava assim, pô, por que você não está ouvindo a minha opinião, você está ouvindo só a dele, né? Parece que é a dele, porque eu levava para o lado, parecia o partidário, é a pessoa, né? Que é isso que eu estou falando, não é o pessoal, é o profissional. E eu lembro que um dia ele falou assim, Carlos, não é pessoal. A partir do momento que a sua argumentação ela estiver mais estruturada, eu vou começar a te ouvir. Então, assim, se você me permite ali uma sugestão, melhore a sua argumentação, converse com as áreas antes, enfim, tenta observar ali, fazer todo um diagnóstico exatamente do que está acontecendo, porque se você me trouxer uma resposta estruturada, eu não sou burro de não seguir ela. Sim. Agora, se você só chegar e falar, é assim porque é assim, próximo, né? Vamos pro próximo. E a partir do momento que eu comecei a mudar minha mentalidade olhando para isso, eu, na minha visão, comecei a ser ouvido, né? Mas, e até hoje eu aplico bem isso que você destacou. Eu não consigo chegar para minha chefe e só falar a problemática, né? Então, assim, a própria criação do cast foi assim, né? Eu falei, olha, infelizmente a gente precisa mudar aqui assim, 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 assim. Ela falou, você tem uma solução? Tenho, né? A gente vai ter que, né, olhar de uma forma diferente a estrutura. Legal. Quem, como, quando, onde? Eu, né? Eu vou. Então, assim, eu vou, tá bom, então já que você vai fazer, presente é seu, faça. A partir do momento que a gente começou a criar exatamente da forma como estava sendo feito, teve aquela visão de que, legal, entendeu? Apresentou a problemática, mas apresentou a solução. E eu, não sei se pela má formação no sentido de, cara, se eu não sei a solução, então, em vez de eu empurrar para o coleguinha a solução do problema, então puxa para você, né? Então, assim, estruture, se algum dia ele estiver mais estruturado do que estava, aí não tem problema de você repassar a estrutura, falar, cara, já está funcionando, né? Uhum. Mas ter esse posicionamento de protagonismo, né? Não só apontar o dedo, né? Então, isso é algo, para mim, muito marcante ali na minha vida. Acho que é isso no compliance, assim, a gente Sim. precisa aprender a se comunicar. Claro. Tem uma coisa muito legal do compliance que a gente acaba se relacionando com a empresa toda, na verdade, muito. Né? A gente conhece todo mundo, a gente conhece as pessoas do marketing, as pessoas do business, os engenheiros que vão desenvolver não sei o que lá. Então, a gente transita por tudo isso que eu acho que é justamente o que se espera, né, do profissional de compliance para a gente conseguir fazer melhor esse diagnóstico, né? E aí, então, também se espera uma boa comunicação, né? Sim. Óbvio, né? Se você não conseguir se comunicar com essas áreas, também acho que o seu trabalho talvez seja isso, né? Vai Sim. ser um trabalho que vai ficar faltando um fundamento, argumento, né, tal. Mas, Carlos, eu acho que tem tão poucos jovens interessados em trabalhar, assim, na área de compliance, mas principalmente na área de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, né? Que eu acho que a gente... Sei lá, sabe? Eu acho que esse podcast é muito legal e acho que a gente tem que trazer mais as pessoas e falar, pô, você é um bom comunicador? Sim. E vai trabalhar nesse negócio, porque a gente precisa de bons comunicadores, Sim. entendeu? Né? Como pode ser qualquer área de atuação, né? Você, para ser um compliance, você precisa comunicar, você precisa entender dados, você precisa, né? E então... Talvez a gente consiga atrair jovens com mais esse aspecto, assim, de que... Putz, é um trabalho que tem um propósito, Sim. né? E vai exigir de mim coisas que eu já... Ou que eu tenho é um skill que eu já tenho, né? Um perfil que eu já tenho. Eu acho que isso é muito legal também. Com certeza. Minha amiga, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria te agradecer imensamente aí pela nova oportunidade de conversa. Queria deixar aí o tempo para você fazer as suas considerações finais. Novamente, muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, Carlos. É assim, né? A gente poderia passar 2 horas aqui conversando. Com certeza. A gente começou com risco, controle, primeira, segunda, terceira linha de defesa. É uma coisa tão técnica para como que a gente se posiciona, como os jovens se posicionam hoje em dia, como que eles comunicam, né?
eu acho que, assim, minha consideração final é traga esse conceito de risco e controle para todos os domínios da sua vida, porque eu acho que isso tira um pouco até da ansiedade, né? Que isso, acho que hoje em dia, quem não sofre com ansiedade, não sei, não tá vivendo na praia, na ilha, não sei, né? Então, assim, fazer isso de uma forma, óbvio, né? No seu dia a dia não precisa ser tão estruturado, mas tira um pouco da sua ansiedade, tira... No contexto na empresa, então, tira mais ainda, porque você sabe que você vai ter os argumentos, que você vai conseguir passar sua mensagem, se comunicar, né? E, por outro lado, eu acho que, no fim, também não tenha medo, né? Controle, apesar do nome ser, tá querendo me controlar, né? Não é exatamente isso, né? A gente só quer garantir efetividade e eficiência, porque se você estiver trabalhando na sua vida ou na sua vida profissional com um controle que não tem efetividade, ele é tempo perdido, né? E eu acho que o maior bem que a gente tem hoje na nossa vida é o tempo, né? Com certeza. Agradeço o seu tempo também de estar aqui comigo para esse bate-papo. Investimento total. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.